Oi, senhor, vai. Oi? Ué, Você não, tá ouvindo? não aparece pra mim. Ai, Eu não acredito. Que negócio esquisito. Ah, que coisa, vamos assim mesmo. Só confirmar se o pessoal está nos vendo e vamos assim. Eu vejo os dois. Olha que esquisito. Vamos assim. Ah, eu fico beleza. triste de não poder te ver. Falou que tá todo bonitão para poder participar do podcast. Não Mas consigo te ver. tá todo mundo vendo os dois? Todo mundo? É, confirma. Tá Verdade, todo beleza. mundo vendo dois. Se tiver, vamos começar. Que já foram, acho que 15 minutinhos. Bora lá. Todo mundo? O Deni falou que vê os dois. Fer falou que vê os dois. Ah lá, vê os dois. Rô, vamos assim então. Você tá me vendo, Tô, Rô? claro, você tá linda. Se não fosse minha irmã, se eu não fosse casado. Então vamos lá. Pessoal, mesmo não conseguindo ver o Rodrigo Camapum, nosso entrevistado de hoje, vamos começar a live. Fico muito triste, porque nem todo dia eu consigo vê-lo, e ele se arrumou especialmente para o podcast, não consigo vê-lo. Então vamos assim mesmo. Ó, quem que entrou? Vê a última pessoa que entrou, que linda. Pessoal, vamos começar então. Pessoal, boa noite. Fico muito grata que todos vocês estejam participando do nosso podcast. O meu podcast, o seu podcast, o nosso podcast de todas as quartas-feiras, às 19 horas. Pessoal, muitíssimo obrigada que todos vocês estão participando. Rô, muito obrigada por aceitar o convite para participar e compartilhar a sua experiência conosco, tá? Pessoal, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, ele vai se apresentar, tá? O Rodrigo, eu convidei ele hoje para participar, ele é delegado de polícia no estado do Mato Grosso do Sul. O Rodrigo teve outro cargo, aí depois ele voltou a estudar, passou para delegado, ele vai explicar para a gente como que foi essa trajetória, desde que saiu da faculdade, como que foi estudar para o primeiro concurso, como que foi depois? Ficou quanto tempo na carreira? Como que foi o aprendizado dessa carreira? E depois, o que deu fôlego para ele voltar a estudar? Se ele reprovou, como que ele aceitou a reprovação? Abaixou a cabeça, chorou, se lamentou e se vitimizou? Ou levantou a cabeça, tirou uma lição de tudo isso, estudou mais e hoje ele é delegado de polícia, pessoal. Ele vai contar para a gente toda essa experiência. Rô, muito obrigada. A palavra é sua. Bah, tem assunto para mais de hora. Eu imagino. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela iniciativa do podcast, né? Eu acho que eu sempre falo sobre educação digital e a gente tem uma ferramenta fabulosa que não existe volta. As redes sociais hoje, a era digital, né, ela está presente na nossa vida e vai estar presente cada vez mais, né? Hoje a gente vê essa introdução das inteligências artificiais que hoje nos assessoram de alguma maneira, né? Não nos substitui, mas nos assessora muito bem. Então, acredito que a utilização, a boa utilização, ela seja essencial. Então, te parabenizo por isso, justamente porque é uma forma de você levar as experiências pessoais, né? Experiências pessoais que são aquelas em que a gente consegue extrair algo bom, extrair lições, né? Muitas vezes um problema que você teve e eu escuto e vejo realmente o resultado final, eu posso me conscientizar de toda a situação e tomar a mesma atitude, tomar uma atitude diferente, tomar uma atitude similar. A gente sabe que quando a gente tem fatos e esses fatos eles se repetem, se a gente reage da mesma maneira, o resultado vai ser o mesmo. A aleatoriedade, ela possui uma regra, né? E a matemática, ela explica isso muito bem, ela traz isso muito bem, que mesmo dentro do caos existe ordem. Então, te parabenizar, agradecer o convite, para mim é uma grande honra estar aqui contigo, né, com a minha irmã querida, tenho muito carinho, muita admiração por você, e eu me sinto muito honrado de poder compartilhar também com todos que estão ouvindo, compartilhar as experiências que nós tivemos, né? As dificuldades que nós tivemos,
né? Nós somos fruto das nossas feridas, né? Daquilo que nos forjam, né? E quanto mais quente o aço, né, mais duro nós ficamos, né? Eu vejo que é importante o problema, e eu sempre falo isso aí, né? Hoje eu trabalho mais com administração do que realmente no trabalho final do delegado de polícia, e quando me surge um obstáculo, é justamente isso que eu trago, né? Eu falo, quanto maior o obstáculo, maior o mérito, mais forte a gente fica, né? Se eu enfrento uma puta de uma tempestade, na próxima que vier grande, eu já estou preparado. Se for igual, eu sei que eu vou passar tranquilamente. Vamos lá. Eu Então, vou iniciar então. Eu sou de Presidente Prudente, muitos amigos aí, né, que fizeram parte da minha infância. Eu sempre gostei de estudar. Aliás, eu sempre gostei de aprender. Na verdade, eu não gostava muito de estudar, não. Eu gosto de aprender. Então, se tem algum assunto que me interessa, eu vou, procuro, pesquiso, né? E quando eu estudava, terminei o colegial, né, eu optei por fazer algo que me trouxesse prazer. Na faculdade de matemática, para mim, foi algo fantástico. Foi onde eu ia realmente para relaxar, né? Era uma faculdade que eu fazia no período noturno. Concomitantemente, eu fazia a faculdade de Direito pela manhã. O direito, no início, eu achava muito complicado, muito maçante, porque as primeiras matérias são aquelas que inauguram, né? E principalmente a minha pessoa, que sempre esteve acostumado a trabalhar com física, química, biologia, matemática, história e geografia, era aquela coisa muito fraca ainda, muito, muito pequena. Então, para mim, foi um impacto muito grande iniciar nessa área das ciências humanas. Mas, mesmo assim, me dediquei ao curso. Eu tenho essa característica, talvez derive um pouco da competitividade, né, de sempre querer ser um dos melhores ali. Então, a partir do terceiro ano, eu comecei a ter um desempenho melhor na universidade, na faculdade de Direito. A faculdade de matemática era onde eu ia realmente descansar, entender coisas novas, ver uma abstração, enxergar uma perspectiva do mundo um pouco diferente, né? Hoje a gente percebe, eu pelo menos percebo, a perspectiva que eu tenho do mundo baseada em números, baseada em regras, baseada em ordem. E o direito, ele me mostrou a mesma coisa que a matemática. Só que ele me mostrou o lado que é construído pelo Poder Legislativo, o lado que é construído pela jurisprudência, o lado que é colocado em prática pelo Poder Executivo. E quando a gente começa a estudar toda essa teoria do Estado, quando a gente começa a ver a harmonia dos poderes, né, a gente começa a compreender realmente como funciona a sociedade. Eu terminei a faculdade de matemática em 2023, a faculdade de 2024 eu terminei direito. E aí, 2004. 2004, meu Deus do céu. Mas não, meninão. Caramba, 2003 eu terminei a faculdade de Direito, 2004 eu terminei a faculdade de Direito, perdão, em 2003 terminei a faculdade de Matemática. Nesse período, 2003 e 2004, eu fiz estágio na Sabesp. E eu agradeço muito a todos aqueles que participaram da minha formação, dos meus preceptores. Foi um lugar fantástico. Sabesp é uma empresa que era uma sociedade de economia mista. Ela possui toda a burocracia de um órgão público, mas 49% que é lucro. Então, o que a gente tem? A gente tem otimização de recursos dentro de toda a burocracia pública. E hoje, na minha função, eu carrego isso comigo. Porque, mesmo sendo um órgão eminentemente público da administração direta, seguindo
toda a questão burocrática que existe do Estado, que é necessária, eu me preocupo com a otimização dos recursos. Recursos humanos, recursos materiais, e isso é um dos grandes princípios que eu trago e que eu sempre faço. E que a gente consegue melhorar o atendimento à população, consegue melhorar o sistema de justiça para a sociedade. A gente sabe, a gente sempre reclama, todo mundo reclama, todo órgão público é igual, falta gente, falta gente, falta gente. Então, dentro dessa falta, a gente tenta organizar e otimizar da melhor maneira. Então, devo muito àqueles que me ensinaram ali. Então, essa foi uma das minhas primeiras experiências profissionais formais. Formal, né? Uma experiência formal. Foi a primeira experiência formal. Depois eu fui para São Paulo, 2005, estudar o Damásio, e aí, folheando lá o Jornal dos Concursos, eu vi concurso para perito criminal. Eu, para ser sincero, eu imaginei que perito criminal fosse uma função dentro da polícia. Você entrasse como investigador, depois você faria uma especialização ali dentro e iria para a área de perito criminal. Achei interessantíssimo. O concurso caía Química, Física, Biologia, Matemática, Informática, Direito e Português. Falei, pô, esse concurso foi feito para mim. Prestei o concurso, fui um dos primeiros colocados na prova escrita, fui um dos primeiros colocados na prova oral. Prova oral de perito é fantástica. São perguntas emocionantes e você precisa raciocinar e responder ali na hora. Não tem nenhum papel para fazer conta, né, ou para poder fazer uma equação química, para poder descobrir quantos elétrons, quantos átomos existem de cada elemento químico dentro de uma fórmula, né? E fui aprovado no concurso de perito. Para mim foi outra experiência fantástica. Durante 8 anos, o curso de formação foi 1 ano, lá em São Paulo, fantástico, um excelente curso, uma academia de polícia brilhante, grandes professores, grandes instrutores, e após essa formação, fui para Presidente Prudente, permaneci em Prudente durante 8 anos como perito criminal, onde ali eu iniciei realmente a minha carreira na polícia e a minha paixão pela polícia. Todo órgão possui determinados problemas, possui determinadas deficiências. E hoje eu falo para os servidores que trabalham comigo, quando eu escuto essa reclamação. Sua reclamação é válida, concordo, existe essa deficiência. Mas o que você faz para mudar? Você só senta na cadeira, espera passar o expediente e depois o salário no final do mês e reclama dizendo que não presta, que isso aqui tem que acabar, que isso vai acabar, ou você faz alguma coisa para mudar? Então a minha paixão deriva dali. Durante esses 8 anos eu aprendi muito. Aprendi muito sobre como ser um bom funcionário, como ser um bom perito. Aprendi sobre todas as espécies de perícia, porque em Presidente Prudente o perito ele atende todos os locais, ele faz de tudo, né? Não é um perito especializado em acidente de trânsito, patrimônio, sangue ou alguma coisa nesse sentido. Só que em determinado momento, claro, a gente pensa em diversas questões. Eu sou apaixonado ainda pela perícia, eu acho interessantíssimo quando eu vejo um laudo pericial, eu quero ver, e eu vejo laudos brilhantes. Hoje eu trabalho aqui no Mato Grosso do Sul, vejo laudos brilhantes. Antigamente a gente media longos distâncias, por exemplo, do acidente de trânsito, frenagem com o pé, né, com fita, né, quando dava para medir, aí depois chegou aquele rolinho. Hoje você tem laser, hoje você sobe um drone, faz uma foto de cima e você tem as medidas. Hoje existe scanner 3D para poder fazer, né, uma reprodução virtual daquele ambiente. Então hoje evoluiu muito, né, e eu realmente me sinto honrado de ter feito parte desta carreira. E em determinado momento, eu observei e acredito que é uma necessidade. Falei, pô, queria ganhar mais, né? Nunca fui de reclamar de salário,
né? Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que ter noção do que a gente tem que lutar por melhores salários, mas o problema, o meu julgamento de que o meu salário não é aquilo que eu deveria ganhar, ele não pode refletir na qualidade do meu trabalho, né? Então, eu percebi que talvez fosse hora de mudar de carreira. Eu lembro que quando eu entrei na polícia em São Paulo, naquela entrevista que eles fazem logo depois da prova oral, o cara perguntou: você sabe quanto você vai ganhar? Eu sabia até os centavos. E essa pergunta me marca até hoje. Por quê? Eu entrei sabendo quanto eu ia ganhar, né? Claro que existe toda uma progressão, muitas vezes não acompanha, mas chegou um ponto ali na frente que eu falei: bom, eu quero ganhar mais, né? Eu quero ter um papel mais ativo dentro do sistema de justiça. E essa questão de ter o papel mais ativo, eu sei que o laudo ele é utilizado pelo delegado de polícia, faz a referência. Só que eu sei também que, como delegado de polícia, eu poderia conduzir toda uma investigação criminal e chegar a um bom resultado. E eu estaria nessa função. E foi justamente por isso que eu decidi prestar o concurso. A decisão ela foi tomada quando eu tinha aproximadamente uns 6 anos de perito criminal. Por 2 anos, eu estudei e prestei concurso. E realmente, no começo, é algo que você tem que ter a noção que você está aprendendo a estudar. Você não começa, fala, vou estudar hoje e daqui uma semana você já está absorvendo tudo. Demora aí pelo menos uns 6 meses patinando nos métodos que você utiliza para poder aprender a estudar. Né? E nos primeiros concursos ali, acho que eu prestei, eu nem me recordo os estados que eu prestei 1 ou 2 estados ali, que eu fui reprovado. Eu lembro de ter ido pro Maranhão, eu lembro de ter ido, salvo engano, foi Alagoas também. Beleza. E aí passou um certo tempo, né? Porque normalmente são fases de concursos, aí todos acontecem juntos, né? E o concurso do Mato Grosso do Sul, o concurso do Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro. Saiu o concurso do Mato Grosso do Sul. E eu não fiz a inscrição porque eu não queria contaminar a minha cabeça com o concurso que eu estava prestando no Rio de Janeiro. Passei na primeira fase, na prova objetiva, fui bem na prova objetiva, na prova subjetiva, e aí chegou a prova oral. A prova oral eu me dediquei demais, estudei muito para aquilo ali. Processo penal estava extremamente afiado. E aí, lá é bem organizada essa questão da banca da prova oral. Então você faz 2 matérias no dia, 2 matérias no outro, e outras 2 matérias, né? Então são 3 dias de prova. Eu lembro, acho que era segunda, quarta e sexta, alguma coisa nesse sentido. E eu estava indo bem. Entretanto, quando eu entrei na prova de processo penal, já na primeira pergunta eu já fui meio que enquadrado. E apesar de saber a resposta, na hora não saiu. Foi aquele negócio que... Eu sei que acabou a prova, não fui bem nessa matéria. Acabou a prova, e eu conversando com o pessoal falou, não, bicho, é aquilo. Eu falei, puta que pariu. Que foda. Estudado tanto para isso aí, né? E realmente, saí mal daquilo lá quando eu vi o resultado. Eu não fiquei bem. Falei, puta merda, que foda. Mas beleza. Você dá um tempo, dá uma baixada na moral. E aí entra realmente aquelas pessoas que estão próximas de você que querem seu bem. Teve um problema nas inscrições aqui no Mato Grosso do Sul. Reabriu. Você vê, né? Deus, né? Fazendo tudo certinho. Fazendo as coisas todas certas. Eu até brincava com a mãe. Eu falei, mãe, quando for pro Rio de Janeiro, eu quero subir o morro. E ela desesperada, né? Ela rezou. Ela rezou ela muito. rezou. Muito. Rezou. Junto aos pés de Nossa Senhora, pedindo não a sua reprovação, mas o coração dela queria a sua reprovação. E aí eu sei que aí reabriu o concurso aqui no Mato Grosso do Sul. E
eu estava devagar nos estudos. O João Paulo Sorigotti. João Paulo Sorigotti, meu pupilo. Mas 50% do que eu sei de direito eu aprendi com ele. Foi um grande professor para mim. Era um cara, e aí entra nessa questão de que você tem que ver com quem você anda, quem são os seus amigos, se eles realmente querem seu bem, como é que funcionam as coisas. Né? O João Paulo era um cara, porque o negócio é o seguinte, você quer passar no concurso, você tem que largar o que você gosta, você tem que largar tudo, abandonar. Tem tempo livre, tem que estar estudando. Eu tirava um período só na semana para poder fazer alguma coisa diferente. Era no domingo depois do almoço. Então eu estudava a semana inteira, trabalhava, quando estava no plantão estava estudando. No domingo eu fazia um churrasquinho em casa e o João Paulo vinha. E a gente ficava discutindo sobre o que tinha lido, alguma coisa diferente. E aí, numa dessa, ele pegou e falou, não, vamos lá, vamos fazer a inscrição. Eu falei, João, vou dar um tempo, que eu preciso voltar a estudar, engrenar de novo. Pá. Ele falou, não, vamos fazer. E foi, e fizemos a inscrição. Eu fiz a inscrição, a dele já tinha sido feita, foi reaberta a inscrição, fiz a inscrição. E aí, primeira fase, segunda fase, prova oral, graças a Deus passei. Né? E hoje aqui no Mato Grosso do Sul, eu me sinto muito bem. Eu sempre gostei de ser polícia. Eu, para ser sincero, é aquele negócio, se fosse só salário, eu teria prestado para outras coisas, para outros cargos que ganham mais. Mas não é. Eu gosto da polícia, né? Eu gosto muito. Uma das coisas que eu lembro que o professor sempre falava na faculdade para mim era o seguinte, se você quer dinheiro, vai para advocacia. Se você quer carreira, concurso público. Porque o cara que gosta de dinheiro e presta concurso público, existe uma possibilidade de não dar certo, de envolver com coisa errada, né? Então, o concurso público, e é um conselho que eu deixo, quem quer prestar concurso público, cara, pode até gostar de dinheiro, mas a carreira tem que ser a prioridade. Você tem que querer aquilo ali. Você tem que ter consciência de qual é a sua função no Estado. E passei no concurso, fiz academia de polícia aqui, três meses de academia de polícia. Eu lembro que você veio diversas vezes, né, Bá, comigo, trazer a documentação, dirigindo. Nossa, eu não aguentava nem, porque eu ainda estava trabalhando. Né? Então, às vezes, virava o plantão 24 horas e você vinha. Mas passou a academia de polícia também, excelente academia de polícia, ótimos instrutores, grandes professores, que até hoje eu guardo no coração realmente mesmo os ensinamentos desses professores. E fui para Santa Rita do Pardo, uma cidade pequena, muito acolhedora. Foi onde realmente eu tive minhas primeiras lições na prática de como ser delegado de polícia. Permaneci ali durante um ano. Posteriormente, fui para Brasilândia. E aí continuei respondendo por Santa Rita. Então, ficava com as duas cidades. Era Brasilândia e Santa Rita, mas estava morando em Brasilândia. Fiquei 1 ano e meio em Brasilândia. Brasilândia também é uma cidade acolhedora, muito gostosa, uma cidade maior, de maior porte. Então, eu pude desenvolver e aprender muito a respeito disso, né, a respeito da minha carreira. E logo em seguida surgiu a oportunidade, através de grandes colegas, hoje, de trabalho, que estavam lotados na DEPAC, que eram DEPACianos, né? DEPAC é a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Campo Grande, e que me fizeram o convite. E eu, claro, prontamente me dispus a vir para Campo Grande, e estou há 8 anos na DEPAC. Fiquei muito tempo ali fiquei bastante tempo como plantonista, né? Entretanto, eu estava ali, acho que 4 anos como plantonista. Surgiu a oportunidade quando o André Mendonça era ministro da Justiça. Ele é um cara fantástico, um cara muito estudado. E ele é doutor pela Universidade de Salamanca, né? Inclusive, ele recebeu a honraria do Prêmio Extraordinário, né? Um prêmio reconhecido ali em toda a Europa. E
mostra a originalidade e a excelência do trabalho. Então, e ele é docente lá, na Universidade de Salamanca. Então, ele abriu 2 vagas por estado, né? E aqui eu fui, juntamente com um colega meu, João Paulo Sartori, um cara fantástico também, grande delegado de polícia. Nós fomos para Salamanca. E aí, 1 ano em Salamanca, morando na Espanha, foi uma experiência fantástica. Concluímos o doutorado. A Fernanda, minha esposa, ela foi comigo também, fez o mestrado lá também. Concluímos o mestrado e já, logo em seguida, iniciamos no doutorado. Né? O meu trabalho também foi agraciado com esse prêmio extraordinário. Para mim foi uma grande honra e foi uma satisfação, porque eu me dediquei muito para poder fazer esse trabalho. Né? Eu me dediquei mesmo com todo carinho, com toda a garra, com toda a força que eu tinha. E a gente vê os resultados. E isso é bom. Então, a ideia é realmente que o nosso trabalho sirva para poder trazer uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Retornei para o Brasil, continuei ali na DEPAC, e logo eu me tornei adjunto da delegacia da DEPAC. Dr. Davanço era o titular, um grande amigo e professor também, né, um cara fantástico com quem eu aprendi muito ali sobre administração agora, né, então já entrando nessa parte de administração de delegacia, porque no interior existe a administração, mas ela é mais sutil, né, ela é mais tímida, porque a maior parte do seu trabalho, o volume é realmente a questão de operacional mesmo, né, operacional no sentido de presidir investigações, realizar pedidos de medidas protetivas, a gente trabalha com tudo, né, violência doméstica. E aí iniciei. Hoje, né, eu estou como delegado titular da DEPAC e hoje trabalho eminentemente na administração. Uma delegacia grande, é a maior delegacia do estado, Mato Grosso do Sul. Nós contamos com 2 unidades. Tem uma unidade que é específica para a população, a outra atende a população e também eminentemente quase que todos os flagrantes são feitos por essa unidade, como se fosse uma central de flagrantes. É uma unidade com 105 funcionários, então é muita gente para a gente administrar. Todos os presos, quase todos os presos ali de Campo Grande ficam com a gente até a audiência de custódia, eles são encaminhados. Então a escolta policial é feita também pela DEPAC. A grande maioria dos boletins de ocorrência são feitos por lá. Então eu tenho muito orgulho hoje, muito carinho pela meu cargo, né, que eu ocupo e pela delegacia. Eu sempre digo para os servidores que estão alotados quando a gente faz reunião que eu tenho 3 grandes pilares que sustentam toda a nossa unidade. Primeiro grande pilar, e esse é muito importante, delegacia de pronto atendimento comunitário. E aí às vezes a gente fala quem paga o nosso salário. Quem paga o nosso salário realmente é o cidadão. É dele que sai. O Estado transfere para a gente, mas é dele que sai com impostos. O Estado tomou para si o monopólio, né, da punição, o monopólio punitivo. Então, cabe a nós fazermos e fazermos bem feito. Então, eles têm que ser atendidos de forma boa, uma boa qualidade. Eles têm que ser atendidos. Eu vejo que é inadmissível uma pessoa com problema que recorre ao Estado para que ele tenha a assistência do Estado. Chegando lá, ele encontra uma pessoa que fala, não, isso aqui você vai procurar outra delegacia do outro lado da cidade. Né? Ou então, pega e fala, não, isso aqui não é coisa de BO, está faltando documento, e vai atrás do documento e depois volta. Ah, não, o sistema caiu. Se o sistema cair, beleza, não tem problema, de vez em quando acontece. Mas isso é algo que fere a imagem da Polícia Civil, a quem eu tenho muito carinho.
Então, as nossas atitudes têm que ser voltadas para o lugar que a gente trabalha. Existe um negócio chamado Employer Brand, que são as marcas empregadoras. A pessoa tem orgulho de trabalhar, fala, porra, eu trabalho na Apple, né? Eu trabalho na Samsung, né? E é o mesmo orgulho que nós temos que ter. Eu trabalho na Polícia Civil. Eu quero que a minha marca seja uma marca empregadora. Eu quero que as pessoas queiram trabalhar na Polícia Civil. E para isso a gente precisa ter uma boa imagem. Essa boa imagem, esse bom atendimento, ele reflete em diversas coisas, diversos aspectos na legitimidade dos atos praticados, na confiança que a população tem na polícia. E isso é importante. E reflete também na satisfação do próprio servidor de dizer, porra, trabalho numa puta de uma empresa. Trabalho numa puta de uma instituição. E não é o Estado, e não são os outros que vão fazer com que a Polícia Civil seja grande. Somos nós que trabalhamos na Polícia Civil. Então depende de cada um dos servidores. Um outro grande pilar que a delegacia tem é justamente a questão do produto que a gente fornece. A gente tem um cliente, que é quem a gente atende, população, e nós temos um produto, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, né? Então, esse é o outro produto que nós vamos fornecer para quem? Para as outras delegacias que vão tocar esses inquéritos. Esse produto tem que ser de qualidade. Uma das coisas que eu também falo, diversas coisas que eu falo, mas essa é uma das outras coisas. Quem disse um BO é sem futuro ou não, é o investigador que faz o BO. Se ele fizer um BO de 3 linhas sem elementos, BO sem futuro. Isso daí, bicho, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Agora, se o cara pega todos os detalhes, epitâmero de quintiliano, quem, onde, quando, como, porque, descreve tudo. Pera lá, qual foi a chave Pix? Tá, beleza, como é que o cara entrou em contato? Qual foi o número do telefone? Cara, você tem muitos elementos, já começa a puxar. E isso é importante. Mas isso é feito porque tem comprometimento. Quem tem a polícia aqui, ó, no coração. Outro grande pilar, e esse talvez o maior de todos, as condições de trabalho do funcionário. E isso é importante, porque ele precisa se sentir bem para que ele preste um bom serviço, faça um produto de qualidade para fornecer para a delegacia e faça um bom atendimento. Então, esses discursos, essas ideias, essas filosofias, eu tento sempre transmitir, né, para os servidores que trabalham na DEPAC, justamente porque é a nossa função. A gente não pode entender, eu digo eu como servidor público, eu acho que todo servidor público deveria pensar da mesma forma. Se você é servidor público, se você tem alguma coisa para... se você tem alguma função pública, não entenda seu trabalho como um fardo. Porque se você entender como um fardo, você vai chegar no final do dia e vai estar cansado de carregar, cansado, esgotado. Agora, se você entender aquilo como um mecanismo de transformação social, como uma possibilidade de mudar a vida de alguém, você vai olhar para trás e falar, foi um dia produtivo, ajudei muita gente. E isso vai te fazer bem. Essas são as perspectivas. Ou você olha como um fardo, ou você olha como uma possibilidade de transformação social. E hoje, né, nosso cérebro é plástico, então quanto mais a gente treina isso, melhor fica. Eu consigo enxergar, por pior que sejam os problemas, por maiores que sejam os monstros que eu tenho que enfrentar, respeito o tamanho do monstro, resolvo, divido e consigo resolver aquilo ali. E resolvo isso olhando para trás e não falando, caramba, que coisa difícil. Porra, que resolução. Consegui fazer. Conseguimos fazer.
junta a equipe, parabéns a todos, olha o que a gente fez. Eu vejo que isso daí é algo que a gente tem que ter na saúde, na segurança pública, educação. 3 grandes pilares que nós temos no Estado. Falei, né? Filho de mineiro. Se tiver um cafezinho e um queijinho, eita, vai embora. Biscoitinho, Vai um embora. biscoitinho assado, uma preguiça assada e um cafezinho quente. Oh, mas E que aí, bacana, vamos lá. que bacana. O Lucas, ó, pessoal, só passando para agradecer aqui, todo mundo tá mandando mensagem de carinho tão linda. A tia Odeni mandando mensagem tão linda de carinho, a Dai, o Lucas, pessoal, Tia muito, muito. Lourdinha, Tia ei, coisa Lourdinha, boa. Que muito obrigada massa. por todo o carinho de vocês, muito obrigada Tia mesmo. Só fico triste de não estar vendo Odeni. o Rodrigo, mas muito, muito, muito feliz com a mensagem de vocês e muito feliz com o Rodrigo aqui hoje, falando pra gente. Sobre como que ele reagiu à reprovação em concurso, como que foi, que igual ele fala assim, reabrir a inscrição foi uma coisa de Deus. Gente, foi. Quando ele fala essa expressão foi uma coisa de Deus, eu entendo que não é brincadeira, realmente, porque para quem está nos assistindo e não sabe, né, o Rodrigo e eu, nós somos irmãos, e eu lembro dele prestando concurso para delegado no Rio de Janeiro, e minha mãe ajoelhadinha em Nossa Senhora Aparecida aqui, ó, rezando para a felicidade do filho dela, que era aprovação, mas o coração dela de mãe não queria de jeito nenhum que ele passasse. E aí reabre a inscrição do Mato Grosso do Sul, que hoje, né, Rô, você está muito feliz aí, né, aonde você está. Tá feliz, tá com um cargo bacana, tá fazendo a sua carreira, uma carreira brilhante, uma carreira linda, uma carreira que as pessoas param para aplaudir, mestre, agora fazendo aí seu doutorado. Então, assim, a gente só tem que parabenizar toda a sua carreira, né? É o que você falou, eu estudei muito, 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 muito. É isso, né? As pessoas podiam olhar e falar assim, o Rodrigo é um cara extremamente inteligente, passou no concurso. Lógico que é bacana você ouvir que você é um cara extremamente inteligente e passou no concurso. Só que ninguém tá olhando o que você falou. Eu renunciei tudo que eu gostava, né? Eu lembro você lá no fundo da nossa casa, pegando, tinha piscina lá, dava um tibum, vinha, passava uma água, tomava um café, tomava um banho e estudava. Se não estava de plantão no IC, estava ralando, estava estudando. Então, aquele negócio, né? O vulgar, todo mundo vê as suas pingas, mas ninguém vê os seus tombos. Quantas foram as renúncias? Aniversário dos amigos, aniversário da família, sair com namorada, sair com um amigo, relaxar um pouquinho. E quando você fala, eu escolhia um dia para fazer o que eu gostava, domingo depois do almoço, você estava com o João discutindo matéria. Né? Às vezes você me chamava, sentava comigo e queria discutir alguma coisa. Então, o que você conversava sempre era discutindo uma questão de concurso, sempre era um conhecimento que você tinha adquirido. Então, mesmo quando você fazia o que você relaxava, você estava estudando. Então, o que a Thalita falou, ainda pior, ainda tem gente que vai falar, foi sorte, entendeu? O menino é sortudo, o menino é inteligente. Você é muito inteligente, foi sorte, foi bênção de Deus. Só que se você não tivesse renunciado tudo que você renunciou e se esforçado o quanto você se esforçou, você não teria sorte. Deus estaria te abençoando, mas você não teria conquistado, né? Então, Rô, parabéns, parabéns, parabéns. Continua falando pra gente da sua trajetória e que agora, um dia, eu não sei do que você foi banca, qual matéria, se foi o processo penal que lá atrás te reprovou, mas fala pra gente que hoje também você já trabalhou como banca. Só voltando nesse ponto que você falou da mãe, depois de um tempo ela falou para mim, ela falou, rezei tanto. Eu falei, mãe, não tem problema. Eu falei, isso aí é propósito de Deus, né? Hoje eu sou extremamente feliz com tudo que eu tenho, né? Me sinto uma pessoa extremamente abençoada. É claro que a gente não pode ficar pensando naqueles futuros alternativos, né? O que poderia, né? O que teria sido, se tivesse passado, como seria. O que poderia acontecer se eu tivesse estudado mais, se tivesse... Bicho, plano de Deus. Camilo, lembra do Camilo? Camilo, perito criminal, faleceu, felizmente. Cara brilhante, 01 do concurso, 01
da academia de polícia. Uma vez ele falou para mim o seguinte, ele falou, cara, a nenezinha tava, o filho dele ainda pequeno, e a gente falando dessas coisas de Deus, né? E ele pegou e falou o seguinte, ele falou, Camapum, esses dias eu preparei a água pro meu filho tomar banho. Só que, bicho, a água tava quente pra caralho. Pensa num moleque que gosta de água. E chorando porque queria entrar e gritando porque queria entrar. Ele falou, mas se eu colocasse lá, ele ia se queimar. Eu tive que esperar esfriar para depois colocar. O fruto verde, ele amarra a boca. Tudo acontece ao seu tempo. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que estar preparado, né? E aí, entrando nesse aspecto aí, depois eu vou até falar a respeito dessa questão que você tocou antes de estudo, né, de sacrifício, mas hoje, realmente mesmo, para você ver, né, como são as coisas. Hoje eu fui no último concurso para delegado de polícia, examinador da prova oral, de processo penal, que foi a prova que eu havia reprovado lá no Rio de Janeiro, né? Mas tudo serve de lição. As questões que você erra num concurso, isso aí você pode ter certeza. Você errou, isso é importante. Você fez, errou, pega todas aquelas questões e revisa. Cara, nunca mais você erra. Tem. Nunca mais. É a questão que você não vai errar. Você vai errar uma que você acertou. Mas a que você errou, você nunca mais você erra. A ideia do concurso que eu vejo, o mais difícil do concurso é deixar de fazer o que você gosta. Isso aí é o mais difícil. É deixar de ter o convívio com os amigos, deixar de ter o convívio com familiares. Eu lembro que eu ficava aí no fundo, né, ia para a biblioteca, tinha a biblioteca lá da Toledo, né, ali da universidade também, muito carinho por essa universidade, estudei ali, aprendi muito, excelentes professores, que eu guardo comigo os ensinamentos e os guardo também no meu coração, né, são pessoas fantásticas. E eu lembro que estudava lá, ia de manhã, tinha ali uma padaria, comia um salgadinho, já almoçava ali no centro, voltava, fechava a biblioteca, acho que 9h30 da noite, eu estava indo embora. Era o dia inteiro estudando, né? E é assim que passa. Porque se você estudar 8 horas por dia, 5 dias na semana, se você estudar só na hora que você tem ali, estudo 3 horas à noite, 4 horas à noite, cara, se o cara for muito bom, eu para ser sincero, meu cérebro ele é exato. Então eu tenho dificuldade com ciências humanas. Então eu preciso estudar mais do que as pessoas, né, para ciências humanas. Eu preciso estudar um pouco mais. Mas se você estudar a mesma quantidade que as outras pessoas estudam, porra, você não vai passar. Você tem que estudar mais. Quando tiver carnaval, bicho, você tem que estar estudando. Porque feriado é o que vai fazer a diferença. Final de semana, domingo, noite, madrugada que seja. Aí o pessoal fala, não, mas estudar mais que 8 horas por dia, o cérebro não absorve. Absorve, mas não vai absorver a mesma quantidade. Mas você concorda que se absorver 10%, que você absorve muito mais, mas se absorver 10% já tá bom? Beleza, bora, vamos lá. E é dessa forma. É abdicando das coisas que a gente consegue passar. O estudo, ele é repetição. Ele é repetição. Não adianta acreditar que eu vou assistir a aula do professor, porque ele é o melhor professor que tem de cursinho, de penal, de processo penal, e vou passar no concurso. Né? Como diria o professor Renato brasileiro, lê do engano daquele que acha que vai passar. O cursinho, ele só serve para te guiar no que estudar. Porque, por exemplo, concurso de delegado de polícia, tem lá o edital, se você olhar vai ter recursos. Numa prova oral, se você tiver o azar de sortear recursos, é o azar, né? Mas a probabilidade de cair questões sobre recursos, ela é mais baixa do que as outras. Não que não caia, pode até cair, mas é menor a probabilidade de cair
sobre recursos do que, por exemplo, sobre inquérito policial. Então, o professor do cursinho, ele te direciona. Você pega aquela matéria, bora, nota tudo, todos os detalhes, depois vem revisando, anotando os artigos de lei. Toda vez que você passar para revisar e tiver um artigo escrito, você lê o artigo. Porque tem muita questão que é letra de lei. E aí você vai naquilo. Terminou de fazer a revisão disso aqui com os artigos, doutrina. E aí, uma, duas, três, quatro, cinco doutrinas. Eu gostava de fazer resumos das doutrinas com os pontos principais, e daqui a pouco você percebe que o resumo começa a ficar cada vez menor, porque o que está na sua cabeça começa a massificar, de tanto que você repete. Né? Então você vai ler 7 vezes a mesma coisa, 10 vezes a mesma coisa. Né? E para revisar para um concurso, você já está com toda a matéria pronta. Né? Então é importante que você tenha seu caderno. Você vai estar preparado para passar no concurso na hora que você olhar para uma questão e você lembrar exatamente onde que ela está escrito lá no seu caderno. Aí você vai estar preparado. Ele vai falar, caramba, bicho. E vai lembrar exatamente aquilo ali. Né? Então eu vejo que esse daí seja o maior problema de todos. Eu tenho um jogo que eu jogo tem 6 anos, e aí eu estava lá no grupo, né? E aí um cara pegou e falou não, que eu estou estudando, beleza. Aí todo dia eu via que ele estava no jogo. Todo dia eu falei, meu irmão, você está estudando é para quê, cara? Eu não lembro, acho que era para a polícia militar, alguma coisa nesse negócio. Eu falei, eu posso te falar um negócio, bicho? Estuda não, para de estudar, larga. Porque você não vai passar. Porra, mas por que eu não vou passar? Eu falei, porque você fica o maior tempo parte no jogo, cara. Quem quer passar, não fica no jogo. Ah, verdade, né? Eu falei, meu irmão, desencana. Falei, desencana. Não adianta, então tem certas coisas, festa. Cara, me desculpa. Né? Dificilmente você vai conseguir ir numa festa. Você vai ter que selecionar aquela que, inevitavelmente, eu tenho que estar presente. É o aniversário do meu pai, é o aniversário da minha mãe. Fora isso aí, acabou. Então eu tirava esse domingo, e para você ver, você sabe quem falava, contava a mesma história? Damásio de Jesus. Damásio de Jesus, ele falava que ele tirava o domingo à noite para poder sair com a noiva dele, que depois virou esposa. Era alguma coisa assim que era o negócio dele, mas era o tempo inteiro estudando. Ou seja, eu vejo o que eu fiz e a gente vê o que essas pessoas fizeram e a história se repete. Né? A história se repete. Né? Eu digo, quem gosta de polícia, quem gosta de serviço público, magistratura, carreira fantástica, promotoria, uma carreira fantástica também o Ministério Público. Se você gosta disso, cara, dedica, faz, porque vale a pena. Vale a pena. Não é fácil, mesmo depois que você entra, tá? Não é fácil para você entrar, e depois que você entra também não é fácil. A gente tem que entender a responsabilidade que cai sobre a gente. Qual que é a sua função no Estado? Você é um agente do Estado. Você não é um empregado particular que pode ser substituído por qualquer outro que faça a mesma coisa. Eu vou na outra loja. Esse me atendeu mal, eu vou na outra loja. Não. Você é o Estado. A sua função é investida pelo Estado. É o juiz, é o promotor, é o delegado, é o investigador, é o escrivão, é o analista. São funções que são investidas pelo Estado. Ali, eu não posso ter preguiça, porque o Estado não tem preguiça. Eu não posso ter vaidade, porque o Estado não tem vaidade. Eu não posso tratar a pessoa com o sentimento que eu tenho por ela. Eu, pessoa. Esse cara é um safado. Eu não gosto dele. Porra, olha o tanto de BO que o cara tem, e o cara veio registrar um BO como vítima. Né? Então, essas coisas a gente tem que analisar e entender. O Estado é impessoal. Ele está ali para atender. Tem um conceito que eu acho fantástico, chama patrimonialismo imaterial. E muitas vezes a gente faz isso. Patrimonialismo é um conceito que é dado quando a gente confunde aquilo que é do Estado com aquilo que é meu.
Por exemplo, tem a impressora lá na delegacia. E aí você pega e, precisa imprimir um trabalho, imprime aqui. Precisa imprimir um boleto, imprime aqui. Você está confundindo as coisas. Você está misturando o que é seu, o que é privado com o público, né? E a mesma coisa, patrimonialismo imaterial, tá? Então, eu confundo o que é meu com o que é a vontade do Estado. E aí eu começo a ter determinadas condutas, determinados comportamentos que eu acho que é correto. A lei me diz uma coisa, mas eu falo, não, lei viaja, bicho. Esse cara que cria não sabe nem o que fala, porque não conhece nada de segurança pública. Tem que fazer dessa forma, porque é assim que funciona. Isso é o patrimonialismo material. Eu estou misturando aquilo que eu acho, a noção que eu tenho de segurança pública, com o que verdadeiramente é segurança pública. Segurança pública é fundamentada em leis. E a gente tem que seguir essas leis. As interpretações que são dadas pelas leis. Se as leis não estão corretas, a gente tem que se manifestar para poder modificar e torná-las de uma maneira melhor. A lei é a vontade que emana do povo. E é justamente essa que eu tenho que seguir. E não aquela que eu tenho aqui na minha cabeça. Né? Então, é algo fantástico o concurso público, a preparação para o concurso público, principalmente quando você começa a evoluir em algumas fases. A fase objetiva, ela te gera uma certa ansiedade, mas você vai lá e marca X, pá, beleza, tranquilo, passa, prova escrita, porra, você vai naquele nervosismo. Agora a prova oral, ela é terrível. A gente sabe como é que o pessoal se sente. Tem determinadas pessoas, hoje, delegados de polícia, que falou, eu tive lá, o senhor foi meu examinador da prova, né, de processo penal. Mas eu acho que a gente sempre tem que entender ali realmente o nervosismo, né? É algo que gera muita ansiedade. Né? Então, quanto mais bem preparado você está, quanto mais seguro você está, quanto mais conhecimento você tem e preparação, claro, isso aí precisa ter realmente uma preparação, né? Questão de oratória, uma apresentação, isso é importante, né? Que você tenha. Mais seguro você vai, mais à vontade você vai para poder falar a respeito das coisas. Né? E as coisas fluem, elas fluem. Né? O que você acha de tudo isso? Luiz Flávio Gomes falava muito assim, aprovação em concurso é HBB, horas de bunda no banco. Ele falava desse jeito. É sortudo, é inteligente, pode ser inteligente quanto for, pode ser sortudo quanto for. Não domina o conteúdo, não vai passar. HBB é a fórmula secreta para passar em concursos. Horas de bunda no banco. É isso aí. Exatamente, é isso aí. E é o que você fala, de segunda a sexta, todo mundo estuda, todo mundo que está estudando para concurso estuda. O diferencial é isso, é um sábado, é um domingo, é uma madrugada, é um carnaval, é um Natal. Não que, eu não vou participar com a minha família. Escolhe um dia, né? É isso aí. Atividade física é um negócio importante se fazer, até mesmo porque tem alguns concursos que tem prova física, né? Mas ao invés de ficar escutando um podcast, um Spotify, ao invés de ficar escutando um Spotify, podcast não, é Spotify, pega um vídeo tratando sobre a matéria, pega um áudio tratando sobre alguma coisa. Eu faço isso hoje com questão de doutorado. Né? Então, eu escuto as pessoas falando no YouTube, alguma coisa, porque às vezes, um negocinho, eu falo, opa, vou pesquisar a respeito disso. Né? Então, é importante que a gente tenha isso aí, que faça essa imersão. Né? Isso aí é importante. O cara tem que estar determinado, porque se for fazer meia boca, cara, se for, não perde tempo, não. Não perde tempo. Eu lembro, eu conversando com o João, ele falou, cara, eu já li 80 vezes a Lei Maria da Penha. Ele falando, quer dizer, é ter essa repetição que você falou. Para sedimentar conhecimento, eu tenho que ler. Mas eu já li uma vez, eu já fichei. Lê duas, lê três, é o que você falou.
quando a gente fazia a prova lá na faculdade, que o conteúdo era diminuto, né? Era alguns capítulozinhos só para fazer. A gente não fazia aquela revisão que na hora da prova você buscava na mente, você falava, nossa, tá na página tal, no cantinho da folha que eu grifei e puxei uma flechinha. É o que você falou. Quando você chegar no momento que você estiver revisando, que você tiver essa memória fotográfica do seu material, tá bacana. E é o que você falou. Aí você começa a bater, passa na primeira fase, aí você começa a chegar em segunda fase, já dá aquele friozinho na barriga. Eu tive a satisfação de chegar numa segunda fase. Era extremamente diferente de você só fazer o xizinho, se passar bem, se não passar bem. Quando você chega numa segunda fase, parece que você tem um comprometimento maior. Você tem uma responsabilidade maior, né? É diferente. Ali. Fase oral, eu ainda não fui agraciada com essa fase oral, mas eu sempre brinco com você e com a Fer, que o dia que eu chegar na fase oral, o examinador vai falar assim, candidata, se apresente, eu não vou saber nem falar o meu nome. Tem que ter segurança. Treina seu nome para não esquecer. Não confundir Bárbara com Débora. Eu ia falar isso. Qual o seu nome, candidata? Débora. Débora. Não tem Não não tem confunda. um dia que alguém não me chama de Débora. Não tem um dia que alguém não me chame de Débora. Ai, caramba. Mas que massa, Bah. Eu vejo isso aí, né? Eu acho que realmente é algo brilhante. Mas a gente precisa ter consciência do que, onde a gente vai entrar, né? E o que a gente vai fazer. Tá? O E, serviço público não é brincadeira, não é algo que entre. Eu já vi gente falando e eu fiquei muito triste por isso aí, falando, não, eu que depois de passar no concurso público, eu só vou tirar a licença. Né? Então, é algo triste, porque essa pessoa não tem noção nenhuma do que é Estado, e o problema é que se passa no concurso público, toma o lugar de alguém que poderia estar fazendo muito bem. Porque o Estado ele tem um limite de pagamento, né? A folha de pagamento ali ela é limitada, né? Ela tem, eu só posso gastar isso aqui, eu não posso contratar mais, né? Infelizmente. Mas eu acho que mecanismos de motivação, isso aí é importante, né? Durante o concurso eu sempre tinha, tem alguns vídeos que eu assisto até hoje, cara, que eu acho fantástico mesmo, tem aquele, é o Gladiador, por assim, motivação Gladiador, cara, aquele vídeo é fantástico. Nada acontece do dia para noite, não adianta, você não consegue um bom nome do dia para noite, não é assim que você vai fazer. Então, às vezes, você começa um negócio, pô, faz só um ano que você está fazendo um puta de um trabalho, você fala, nossa, cara, ninguém me reconhece. Não, vai reconhecer daqui 10 anos, vai reconhecer com 10 anos, vai reconhecer com 15 anos, né? É isso. E não faça pelo reconhecimento, faça por você, para poder falar, ó, eu fiz, tem alguma coisa ali que eu deixei, é o meu legado. Isso daí é importante. Isso aí eu vejo que é muito importante. tem o videozinho do Gladiador que direto eu peço para você me encaminhar. Ultimamente você não tem me encaminhado. Quando eu estou desanimada, hoje em dia eu não consigo mais estudar para concurso porque eu tenho duas pequenininhas que eu tenho que ser mãe, muito mãe ainda, né? Então não consigo mais. Mas quando eu estudava, que eu dava aquela desanimada, reprovei ali, primeira fase, não consegui ir para frente, o Rodrigo me mandava esse videozinho e falava, bah, não tem que desistir, não tem que desistir. E eu lembro quem que falava, não lembro se era Luiz Flávio Gomes também que falava, que o concurso é uma fila do INSS. Quem sai É, não vai entrar. é, Você tem que é ficar ali isso na mesmo. fila, Não, é persistindo, isso mesmo. persistindo. É fila do Entendeu? caixa. É isso aí. Se você sair e desistir, beleza. Muda de fila, vai para outro concurso, vai para outra coisa, vai embora. E aí você Tchau fala, e é. pronto, você vai pulando. E aí Você você vai fala pulando, assim, você vai estudando, você vai. não, eu tenho um colega que demorou 10 anos para passar. Pois é. E você, por exemplo, faz 15 que desistiu. E o cara É, ficou 10 anos. Ele entrou. E eu passou. sempre ouvia também professor falando assim. Ah, foi o Sabag que falava? A Thalita falando que foi o Sabag que falava. E que assim, ó, o tempo vai passar. O tempo vai passar. De qualquer jeito ele vai passar. Então ele vai passar você produzindo alguma coisa para o seu futuro. Quer dizer, ao invés de eu sentar e reclamar, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, para melhorar, para evoluir. Porque reclamar não muda nada. Então, se você senta, pega esse horário, se dedica e estuda, você vai passar. Como o pessoal tá lembrando aí que era o É. Sabag que falava, que é a priminha, entendeu? Você Ô, vai. pai, ó, eu sempre vejo, eu tenho um ditado. O ser humano é igual laranja. Quanto mais espreme, mais caldo sai. Isso aí, bicho, é regra. É regra. Quanto mais apertado você tá, mais você vai produzir, mais você vai fazer. É E isso tem uma aí.
forma da gente medir como está a nossa produtividade, nosso crescimento. Sabe aquele negócio que tá assim, tudo tranquilo, tá de boa. Você fala, não, e aí, como é que tá a vida? Não, tá de boa, tô levando, tá... Meu irmão, você tá descendo a ladeira. Se você tiver com pouca dificuldade, você consegue se manter no mesmo nível. O negócio tem que estar difícil, falando, caramba, bicho, tô tendo que quebrar a cabeça todo dia, tô tendo que pensar, tô tendo que acordar 3 horas da manhã para poder escrever determinada coisa, para poder estudar, né? Dorme mais cedo ali, 9 horas, 3 horas da manhã acorda, vai mexer no doutorado, 3 horas da manhã acorda, vai estudar para o concurso, depois vai trabalhar e fala, caralho, tá suado. Aí beleza, aí você tá produzindo, aí você saiu fora da zona de conforto. E aí sim, você está fazendo alguma coisa para crescer. Então, nós temos que sair dessa zona de conforto, né? E aquela pessoa que você gosta, que está lá também, que você vê que está na zona de conforto e que quer determinada coisa, é chamar, falar, meu irmão, bora, vamos lá, tem que fazer. Então, acorda, né? Acho que isso daí é importante. E as parcerias que a gente tem, né? A gente tem que ter pessoas boas aos nossos lados, né? Nosso lado. Questão, por exemplo, do João Paulo Sorigotti. O João Sorigotti, quando ele foi lá falar, não, vamos lá fazer inscrição, vamos fazer o negócio. Porra, mas você vê o cara, fantástico. O juiz de direito aí em Marília. Um cara que eu tenho extrema admiração, moleque novo, passou aqui esses tempos quando ele estava saindo lá do, acho que ele estava no Pará, se eu não me engano, e como promotor de justiça e foi para São Paulo, né? Um cara que nunca deixou de estudar, sempre estudou. Ou seja, esse cara, ele não sabe o que é zona de conforto. É um cara que não sabe o que é zona de conforto. O único problema do João, Rô, é que ele é palmeirense. Então, agora que ele passou na magistratura, vive assistindo o jogo. O único problema do João é que é palmeirense. Mas é um rapaz... Eu sempre, quando eu vou citar alguém que estuda, que se dedica, que abdica, lógico que eu tenho você como exemplo e como referência, mas eu lembro muito do João, porque o João... Nossa, o João tá, acho que há 12 anos que eu sei que o João nunca parou de estudar e sempre abdicando. Né? Ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele tem um futuro brilhante. Vai crescer pra caramba. Vai desenvolver coisa pra caramba ainda. Né? É um cara que, se ele entra pra vida acadêmica agora, puta, né? O que ele vai produzir aí pra gente é um cara que tem no coração. Ele sabe o que é carreira, ele sabe o que é Estado, né? E ele se dedica. Não é porque passou no concurso top da magistratura de São Paulo que parou de estudar, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí, né? A mesma coisa, eu também fiquei meio enferrujado um pouco antes do mestrado, né? Mas sempre dava estudada, fazia alguma coisinha, né? E hoje não, hoje estou desenferrujado, graças a Deus, né? Mas estudando, eu acho que a gente não pode parar o nosso cérebro, né? A zona de conforto, ela te desce a ladeira. Eu brinquei assim, não é que a gente gosta de estudar, né, Rô? É que eu acho que é não sei, é alguma necessidade que a gente tem. Eu estava conversando com a Thalita, acho que semana passada, que o podcast foi com a Thalita sobre mães atípicas, e a Thalita, ela tá com uma bebezinha. A menininha dela vai fazer, acho que 6 meses agora. E ela também, é mãe de 2 também, né? Tem o pequeno dela e a pequenininha agora que nasceu. E ela falou assim, Bárbara, eu preciso voltar a trabalhar, voltar a estudar, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sinto que meu cérebro tá ficando burro. E é isso. Eu sempre brincava. Eu falava assim, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a estudar, que parece que eu desaprendi como que escreve. Então a gente precisa disso, né, Rô? Eu acho que a gente foi muito criado pelo nosso pai nessa... O pai falava pra gente que a gente tinha que viver constantemente, né, estudando. Ele sempre estudou também, né? Qualquer coisa. Ele fez estudou mestrado depois de velho. inglês, mestrado, depois prestou concurso, vestibular para fazer, acho que é ETEC. Então ele nunca parou, né? Ele nunca parou. Ele nunca enrijeceu o cérebro dele, né? Então, eu acho que é isso, né? Né, igual a Thalita falou, a Thalita também vem dessa vida acadêmica, de estudar para concurso. Ela falou, eu tô me sentindo burra, então a gente precisa disso, é nunca parar. Eu dei uma pausa para ter as menininhas, mas é o que eu sempre falo, se dá para dar uma lida em alguma coisa, eu quero ler, eu não consigo ler, inventei o podcast, pronto. A gente sempre tá usando. Coloca as aulas aí que tem aí dos professores para as meninas assistir também, e assistir junto, e acabou. Oba, o nosso cérebro, ele é interessantíssimo, porque o nosso cérebro, ele é plástico, né? Então, você tem plasticidades em diversos níveis do cérebro. Então, se você tem
no seu cérebro que só faz determinada tarefa que não utiliza muito, ele é sempre econômico, não vai ficar ativando outras regiões do cérebro à toa. Se você utiliza essas regiões do cérebro de forma ativa, interligando tudo, todas as regiões do cérebro interligando, seja ciências humanas, exatas, aí você pega uma puta de um trabalho transdisciplinar para fazer, começa a entrar nessas questões, indo desde antropologia, sociologia, até física, trazendo algo da física relativista, né, física quântica, trazendo tudo junto, seu cérebro traça um caminho muito, muito longo. Só que quando isso começa a ficar com frequência, ele começa a traçar caminhos mais curtos, né, e tende a gastar menos energia, procurar a forma de gastar menos energia. Esse raciocínio fica assim, ó, instantâneo, muito rápido, né? Isso aí você pega, por exemplo, quem estuda matemática, né? O cara, eu hoje estou muito enferrujado, mas eu lembro na faculdade de matemática, as raízes quadradas, os cálculos que fazia, bicho, era muito simples, fazia no automático, entendeu? E vinha, não tinha calculadora, não precisava de nada. Cálculo grande, complexo, porque na época estava ativo, né? Então, o tempo inteiro. Porcentagem, você pega o comerciante, cara que trabalha, por exemplo, com seguro, que trabalha no banco, o cara fala, não, é porque uma taxa de juros de não sei o quê. Cara, até você entender aquilo lá demora. O cara fala assim como se fosse natural, né? Então, é realmente necessário que a gente estabeleça esses caminhos no cérebro, né? Importante que a gente sempre esteja ativo, estudando, lendo alguma coisa, né? Pegando um livro, lendo, né? Eu gosto muito de livros técnicos, né? Não direito, pegar direito, penal, essas coisas, né? Mas hoje a gente tem muitos escritores que escrevem ciência para nós, seres humanos normais, né? Então, eu acho que esses livros aí são interessantes, sim. Ô, Rô, já tá dando nosso horário. Já? Eu vou querer que você dê. Já Não tá tem como dando, já estender aí mais passou, meia já. hora. Já passou. Só comentando aqui, a Fer falando que eu vou convencer o examinador de algo que nem existe. Eu vou criar minha própria teoria e vou convencer ele. Ô, Rô, vamos lá. Para eu finalizar, deixa uma mensagem para a galera que está estudando horrores, que está renunciando, tudo que você falou que a gente tem que renunciar, que está se dedicando, mas que está batendo na trave, Rô, e ainda não está conseguindo realizar aquele sonho da aprovação. Deixa uma mensagem para essa galera, Rô. Cara, persistência. Persistência. Eu acho que a partir do momento que tem uma forma de você não conseguir, é desistir. É a forma de você não conseguir, né? E você fala, bom, tá me dando muita dor de cabeça o concurso, eu não desiste, pronto, e vai fazer outra coisa. Agora, se você quer, entendeu? É persistência. Vai passar, vai passar. Precisa estudar. Algum erro tá tendo, né? Então vamos lá. Ó, faz 10 anos que eu estudo e não passo, tá? Verifica. Você está estudando da maneira errada, você está estudando pouco, porque é assim, por dia você aprende três, mas esquece um, né? Então, você aprende três, esquece um. Se você ficar 3 dias sem estudar, você vai perder três. Então você tem que estudar todo dia, para sempre estar relembrando, sempre estar criando, atualizando. Olha o tanto de coisa que muda, todo dia muda. Steph todo dia muda uma posição, cria um negócio diferente, né? Então a gente precisa estar antenado, né? Então, persistência. É isso aí, Rô. Obrigada, obrigada pela sua participação. A live bombou, foi o máximo. Você falou muitas coisas bacanas pra gente. O seu exemplo de vida de quem reprovou e um dia virou examinador, eu acho o máximo esse exemplo, porque um dia eu estive do lado de cá da cadeira e depois eu estive do lado de lá. Olha como que a roda da vida gira, né? Olha como que as coisas andam, as coisas mudam. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente toda essa experiência. Foi o máximo, o máximo. Obrigada mesmo. Eu tenho certeza que o Podbar ganhou muito, 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 muito com a sua participação. Ô, Rô, vou fazer umas rapidinhas agora só para o pessoal te conhecer, posso? Opa, bora lá. A gente já extrapolou o tempo, mas vamos lá. Comida predileta. Arroz com piqui. Achei que ia falar churrasco. Nossa, Arroz pequi, com piqui. gente.
Pequi, pra quem não conhece pequi, gente, é a coisa mais fedida que existe no mundo, mas é uma comida que o pessoal de Uruaçu ama. Meu pai trazia de lá muito pequi, de Minas. Pessoal do Mato Grosso do Sul também, né, Rô? Muito pequi, né? Piqui tá cheio de piqui aqui na geladeira, se você quiser. Deus que livre. Gente, o meu pai trazia piqui, meu pai amava, ele colocava no congelador e ficava o ano inteiro. Eu ficava um ano sem comer qualquer coisa que chegasse próximo ao congelador, porque piqui é horrível. Mas vamos lá. Ó, o Lucas é de que ama piqui e eu aqui falando mal do piqui, gente. Vamos terminar. Rô, cor predileta. Dourado. Uma música marcante. Oba, tem uma música que eu gosto muito, chama Time na Battle, do Jim Croce. Não sei se você conhece, mas talvez você lembre. No X-Men tem o Mercúrio, que é aquele que corre. E aí, na hora que ele tem uma cena que passa devagarzinho, ele canta essa música, toca essa música. Ela é fantástica. Se eu não me engano, é naquele filme do Dias de um Futuro Esquecido, do X-Men. Mas é uma música fantástica, lindíssima. A letra dela é bonita e a música dela é bonita. A Fernanda, que susto, achei que ele ia cantar. Rô, eu juro por Deus que eu achei que você ia cantar. Eu juro por Deus que eu achei que você ia cantar. Tá doido. Não, pra quem te conhece, tinha certeza que você ia E meu cantar. cachê? Ué, e meu cachê? Não, assim não. Ou essa aqui é. Não, vamos lá. É um filme ou uma série? Bah, isso daí é algo que você. Porra, sou apaixonado. Star Trek, Jornada nas Estrelas. Não confunda com Star Wars. Duas coisas totalmente diferentes. Star Trek, Jornada nas Estrelas. Sou apaixonado. Até hoje eu assisto 10 vezes, mesmo episódio, mesmo filme. Desde Ah, e sempre. tem mais um. Tem mais um. Posso falar mais um? Pode falar. Interestelar. Cara. É mais ou menos o mesmo enredo, o mesmo ritmozinho? Não, eles vão, mais ou menos. É uma nave que vai, e aí chega lá perto do buraco negro, e aí tem toda uma questão ali de física. E o cara que fez o filme, ele fez um puto do estudo de física. É fantástico aquilo lá. É fantástico, fantástico. Interestelar. É bacana, né, Rô? É bacana quando você vê que a pessoa fez um estudo para desenvolver um filme, que às vezes nós observamos séries, né? Séries ou novelas que você fala, meu Deus, a pessoa ela é delegada da Polícia Civil, ela passa no concurso para delegada da Polícia Federal e leva todos os investigadores com ela. Aí você fala, meu Deus, que loucura. Então você que entende de física, saber que o cara estudou, que é uma série bem fundamentada, dá gosto de assistir, né? Dá gosto de assistir. Fantástico, fantástico, fantástico. É um dos filmes que eu já assisti diversas vezes. Toda vez que eu assisto, eu me surpreendo com aquilo ali. É bacana. É algo fantástico. Ô, esse é novo, mas você vai saber responder. Vamos lá, uma fragrância de perfume, doce ou amadeirado? Amadeirado. Amadeirado. Um livro. Oba, gosto muito de um livro, cara. Pode parecer infantil. O Pequeno Príncipe do Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Eu acho ele fantástico. É um livro infantil, né? Mas ele traz lições de vida. Tem duas lições de vida ali que eu trago. Sobre a questão de perspectiva, sobre a questão do olhar, né? Tem o Pequeno Príncipe, ele conta ali a respeito, ele faz um desenho e mostra para as pessoas, e as pessoas, sem dar muita atenção, falam, isso aí é um chapéu, isso aí é um chapéu. Pô, mas não é um chapéu, é uma jiboia que engoliu um elefante, e aí ficou com o formato do chapéu, né? E nesse mesmo, da perspectiva de como a gente enxerga as coisas, né, ele queria que o cara desenhasse, o aviador, que desenhasse um carneiro, né? E, pô, o carneiro do cara, tudo mal desenhado, ele desenhou uma caixa. Falou, o carneiro tá lá dentro. Ele, puta, agora sim. Né? Então, são as perspectivas, né? A forma com que a gente enxerga a coisa. E a outra parte que eu acho fantástica do livro é justamente aquela que a raposa fala com o Pequeno Príncipe. Né? Acho que ele marca um horário lá, fala, amanhã eu venho te ver, pá, não sei o quê. Ó,
uma hora antes, eu vou estar ansioso te esperando, né? Eu já vou começar a gerar uma ansiedade esperando, né? Porque tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com essa questão, porque tudo isso aí envolve empatia, é um puta de um sentimento, é um puta de um instinto, vou dizer sentimento não, um puta de um instinto humano, né? Então essas duas passagens para mim são fantásticas desse livro. Bacana, Rô. Qual o seu signo? Leonino. Nossa, gente, ele é leonino ao É o máximo. melhor Imagina signo que tem no horóscopo. tudo que o leonino tem. O Rodrigo veio com 100% leão. Fernanda que aguente aí. Vamos É. falando que você obriga a assistir. Extremamente leonino, Senhor da glória. Quando eu conheço alguém que eu começo a conversar, que eu vejo que tudo igual a você, o jeito que se comporta, eu falo, meu Deus, esse ser humano é leonino, certeza. Então, gente, eu convivo com um leonino, eu sou obrigada a conviver com um leonino há alguns 23 anos. É o melhor que tem, é o melhor signo. Um amor. Oba, eu acho que o pai e a mãe, meu pai e minha mãe, foram pessoas que, se eu tô onde estou hoje, né, é por conta da criação deles, né, da forma com que eles criaram. Eu vejo que muitas coisas eu não entendia. Claro, adolescência, porra, meu pai careta, minha mãe, né? Aquela coisa, esses velhos lá de antigamente não sabem nada. Quem sabe sou eu, que estou com 16 anos, né? Já tem 16 anos. Eu que sei tudo como é que funciona. E, e a gente percebe que não é bem isso, né? Que não é bem assim. Né? A gente percebe que a barba fica branca, né? E uma das coisas que eu vejo e que talvez a nossa sociedade esteja perdendo um pouco é justamente o respeito aos mais velhos, né? Em todas as espécies, em todas as gerações que nós tivemos até pouco tempo atrás, quem sempre estava à frente, conduzindo a carruagem, eram os mais velhos, os mais experientes. Independente da tecnologia ser hoje virtual, da conversa que a gente está tendo, ser uma conversa visual, o livro que eu leio hoje é tudo livro digital. Independente do mundo que a gente esteja vivendo hoje, a gente precisa respeitar, a gente precisa ouvir. E eu vejo que, por mais que talvez meu pai não entendesse, minha mãe não entendesse as novas situações que estavam surgindo no mundo, a experiência que eles tinham, os conceitos que eles tinham, eram conceitos universais, que se a gente utilizar até hoje, são extremamente válidos. A sociedade pode mudar o tanto que for, mas existem determinados princípios, determinados valores, determinadas regras que sempre serão as que aqui estarão na regência da sociedade. É isso aí, Rô. É isso aí. Uma saudade. Os anos 90. Até velho, hein? Os anos 90 não era nem Os nascida. anos 90, Tá idoso, hein? Os anos 90. Eu entrei nos anos 90 com 10 e saí com 19, 20 anos ali, uma coisa assim. Não E, tinha tanta responsa, né, Rô? Era diversão, era. nem a saudade mesmo não é da minha idade, da minha, mas sim dos anos 90. Eu achava, eu via que a gente era mais tolerante, a sociedade era mais tolerante, com diversas coisas. Hoje você vê que qualquer coisa eu vou fazer um BO. Pô, você tá olhando para mim? Vou fazer um BO. Ameaça. Perseguição, porque eu recebeu 3 mensagens de cobrança no celular porque tá devendo. Ó, tá me perseguindo. Né? Então, hoje nós nos tornamos menos tolerantes. Né? Hoje qualquer coisa machuca.
qualquer coisa deixa a pessoa triste, complexada, né? Gera um trauma porque foi chamada disso, chamada daquilo, né? Eu acho que a gente tem que respeitar sim os direitos das pessoas, né? Eu não tenho dúvida, mas a gente também não pode ser fraca, né? A gente não pode deixar que qualquer coisa nos atinja. Pequenos dissabores da vida, do cotidiano, coisas normais, vai me atingir? A vida é curta demais, me desculpa. Se eu for ficar chateado, puto da vida, porque o cara olhou feio pra mim, porque o cara buzinou no trânsito pra mim, ou porque eu guardo alguma coisa que, porra, eu tô achando que o cara tá me discriminando por conta daquilo e fico complexado. Cara, me desculpa. A gente não tem que ter tempo pra isso, não. A gente não tem que ter tempo pra isso, não. Tem que se preocupar com o que realmente é importante. Eu vejo que talvez hoje, a sociedade de hoje, não digo a geração, porque a sociedade, ela possui uma consciência sui generis, uma consciência à parte, formada pela soma de todos os outros. E ela exerce uma pressão. E essa pressão é exercida sobre todos, de todas as gerações, de todas as idades. Entendeu? E eu percebo que hoje nós não temos mais aquela força que nós tínhamos anteriormente. Essa é a minha saudade dos anos 90. Realmente, eu vou fazer um breve comentário, só porque extrapolamos muito, 8h30 já, o tempo, mas eu tô assistindo uma novela que passou há 25 anos. E aí, quando eu vejo o pessoal falando, eu falo pro César, eu falo, meu Deus, isso daria processo, isso daria tanta coisa, pensando com a cabeça atual. Então parece que éramos mais felizes, né? Porque a gente podia falar mais, Exato. eu podia expressar mais o que eu pensava, o que eu falava. Hoje você para e pensa, posso falar? É esse o termo correto? A gente tem medo de falar. A gente tem medo de falar hoje em dia. Porque Só vou deixar uma coisa clara. Eu sinto saudade, mas eu compreendo que a sociedade mudou. Então não adianta eu querer ser rebelde e agir da mesma forma que eu agia nos anos 90. A sociedade mudou. Eu tenho que agir dessa forma. A sociedade ela vai mudando e a gente tem que se adequar. Se a gente não se adequar, nós vamos ficar fora. Né? E claro, nós não seguiremos a regra. Então, o ideal é que a gente tenha consciência disso e mude de acordo com a sociedade. É claro que é importante que a sociedade tome um bom rumo. E se depender da gente, a gente faz que ela tome esse rumo. Mas tem certas modificações que ocorrem, é natural, né? E a gente tem que seguir as regras. Rô, para finalizar, uma frase. Bem simples, tá? Baseada numa filosofia de Kant que eu acho fantástico, mas haja da maneira com que você gostaria que o mundo te tratasse. Respeite as pessoas da forma do que você gostaria de ser respeitado. Trate as pessoas dessa forma, né? Conduza a sua vida dessa maneira. Seja honesto da mesma forma que você gostaria que o outro fosse honesto. Eu acho que essa frase é fantástica. É um dos grandes princípios que a gente tem. Obrigada. Eu vou só anunciar o próximo convidado e já despeço de você. Só um minutinho. Pessoal, quarta-feira que vem, quem estará conosco aqui no Podbar é Murilo Calmona. O Murilo, ele é professor de Muay Thai, galerinha. Ele vai falar pra gente a respeito dessa arte de defesa pessoal, mas ele vai dar ênfase no quê? Defesa pessoal feminina, galera. As mulheres hoje estão procurando pelo Muay Thai. E é extremamente importante, porque violência doméstica, o pessoal tá meio doido, um agredindo o outro, fica revoltado com mensagem, o pessoal saindo na porrada. Aí a gente viu um vídeo que rondou aí Presidente Prudente nos últimos 15 dias, 2 idosos brigando no trânsito e foram para as vias de fato. Então, pessoal, a gente tem que aprender a reagir, como o Rodrigo falou, nós temos que ser tolerantes, né? Mas também temos que aprender a nos defender de alguma agressão que possamos sofrer. Então, quarta-feira que vem, Murilo Calmona falando pra gente sobre defesa pessoal, a arte Muay Thai, tá, galerinha? E ele vai falar dando ênfase no quê?
defesa pessoal feminina. Para os homens também, podem vir, pode assistir, porque ele vai falar da arte marcial, só que ele vai dar ênfase em mulheres. Então, quero ver o público feminino bombando na nossa live, mas quero ver os garotos também, viu? Rô, Boa. muitíssimo obrigada, de coração. Você enriqueceu muito, 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 muito nossa live. Eu sei que a gente extrapolou o tempo. Eu peço desculpa para todo mundo que está nos assistindo, para você também. Eu tô com as meninas batendo aqui na porta e o César louco da Silva. Mas, enfim, eu não podia cortar tudo que você falava, como você falou, como um bom mineiro, né? A gente que tem esse traço da nossa mãe, a gente fala horrores do tanto que a gente fala, adora falar. Eu não podia cortar, porque você veio com frases, palavras, com conteúdo muito engrandecedor. Eu não podia cortar tudo que você estava falando. Então, eu sou extremamente grata por tudo que você trouxe para nós na live de hoje. O Podbar ganhou muito, 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 muito com a sua participação. Obrigada de coração. Eu só sinto muito que eu não consegui te ver. Eu tô me vendo o tempo todo aqui. Só tem a minha imagem. Só tem a minha imagem. Então, eu sinto muito. Gostaria muito de ter compartilhado a janelinha com você, né? Graças a Deus que vocês viram, mas eu não consegui. Rô, obrigada de coração e todos vocês que participaram, assistindo e mandando mensagem. Pessoal, muitíssimo obrigada. Bah, fica com Deus. Agradeço imensamente mesmo o convite. Tá? Agradeço a todos que estão assistindo aí e que assistirão futuramente. E bah, fico sempre à disposição. Se quiser algum outro tema, alguma coisa, a gente vem debater aqui, tá? Sem problema. Para mim vai ser uma grande honra. Fica com Deus. Amém, Rô. Obrigada. Fica com Deus. Beijo grande. Galerinha, beijo, beijo, beijo. Fui. Beijão, Rô. Tchau.